Fala pessoal, bem-vindo ao 12º episódio da nossa série Redstone Básica. Hoje nós vamos ver o que são displays e como usá-los. Então bora lá! Bom, displays são basicamente telinhas que mostram alguma coisa dependendo do que tem no seu circuito. Um exemplo de display é o que você está assistindo nesse vídeo. É uma tela que te mostra uma informação. Outro exemplo é na telinha lá do seu micro-ondas que mostra os segundos, os minutos, quanto faltam para terminar a comida. No Minecraft, as primeiras formas que as pessoas encontraram de fazer display foram, por exemplo, em pistões e até mesmo portas de ferro com redstone. Mas na minha opinião, a melhor forma de fazer um display no Minecraft mesmo é utilizando as lâmpadas de redstone. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois tipos principais de display: display de segmentos e display de pixel. Então bora lá! Eu vou começar falando sobre displays de segmentos. No caso, eu vou falar sobre o display de 7 segmentos. Eles se chamam assim porque eles têm 7 linhas que são os segmentos. Então, cada linha vai ser ativada separadamente para formar um número. Existem displays de mais segmentos para poder exibir, por exemplo, letras. Mas, na minha opinião, eu não acho eles tão bom, até porque se você quer exibir letra, você usa um display de pixel. Mas para número, o display de 7 segmentos é muito legal. Então vamos exibir um número nele, por exemplo, né? Você pode colocar aqui ativando esses segmentos aqui. E aí aqui na frente vai mostrar um 2. Aqui eu mostrei várias formas de fazer um desse, né? Então essa forma aqui é a mais compacta. Você pode colocar aqui e ele aparece bem certinho aqui no display. Só ele é menor, né? Tem esse aqui que é maior. Então você pode ver que ele aparece certinho aqui os segmentos. E tem até mesmo esse daqui, que ele tem toda essa tela, mas na verdade a única coisa que ativa são esses pistões. Então, na verdade, esses pistões são um número de 7 segmentos aqui, né? Que ativam essa tela. Então, por exemplo, você pode colocar aqui dessa forma e ele vai ativar um número específico. No caso aqui eu errei o circuito, faltou ativar essa lâmpada aqui, essa aqui ativou errado. Mas você pode fazer umas alterações aí pra deixar bem certinho, bem bonito. Fica bem legal assim. Mas eu particularmente nunca usei eles, eu acho mais legal esses aqui. Até porque você pode colocar blocos normais aqui, que não tem problema. Então eu acho eles bem legais. E é eles que eu vou mostrar nesse vídeo. Ok, então o circuito para todos esses tipos de display aqui é o mesmo. Só que no meu caso vou usar esse aqui porque facilita a fiação. Mas se você quiser usar esses outros tipos, você pode. Basicamente a ideia é que a gente conecte os segmentos que a gente quer para a alavanca que vai ser o número correto. Por exemplo, se a gente apertar a alavanca do 1, a ideia é que a gente acenda essas duas lâmpadas aqui para formar um. Então eu acho que vocês devem ter entendido a ideia. Ok, então a ideia é que a gente vai conectar cada segmento certo ao número certo. Então, por exemplo, um aqui, quando a gente ativa, ele vai ativar esses dois segmentos. O problema é que se você for fazer os outros números de 0 a 9, vai acabar ficando uma bagunça gigante aqui atrás, né? Os números vão se bagunçar tudo e etc. Então a gente vai tentar fazer isso de um jeito compacto, que não fique tão embaralhado, não fique tão bagunçado ali atrás. Ok, galera, então aqui a gente vai fazer uma torre de tochas. Essa ideia de fazer a torre de tochas é que nem aquela lá que eu mostrei no último vídeo, né, de transmissão de dados. A gente vai transmitir os dados para cima de uma forma bem compacta, utilizando as tochas. Daí, como é que vai funcionar? Como você pode ver, essa tocha aqui, quando ela liga, ela vai energizar esses dois lugares. Cada um desses lugares que a gente vai fazer 7 desses. Cada um desses lugares vai ser um segmento. Então, como é que vai funcionar? Digamos que você quer acionar esse segmento. Então, a gente vai programar aqui para deixar uma redstone. Já que daí quando você liga a alavanca, a redstone liga. Se você não quiser ativar esse segmento quando essa alavanca for clicada, você vai colocar um repetidor. Isso aqui é uma ROM. Eu expliquei o que é uma ROM
lá no episódio de memória da série, mas caso você não se lembre, uma ROM é basicamente uma memória que você não consegue alterar, a não ser que você venha aqui e altere manualmente, né? Mude ela no circuito. Então aqui quando a gente ativa essa alavanca, ela vai ligar a redstone certa e a outra não, dependendo do que você programar aqui na memória. Então a gente vai subir aqui 3 vezes para ficar 6 e a última vai ser a 7ª, que vai ficar aqui em cima. Já vou entender como é que vai funcionar esses segmentos. Ok, galera, então como vocês podem ver, cada um desses lugares aqui vai ser um segmento. Então aqui a gente tem 6 segmentos. Aí você pode perguntar, onde é que vai ser esse 7º segmento? Basicamente ele vai ser aqui em cima, porque essa tocha também energiza aqui em cima essa redstone. Então a última redstone que a gente vai passar vai ser aqui em cima. E aí a gente vai ter os 7 segmentos. Galera, se vocês quiserem, vocês podem configurar o seu display do jeito que você quiser. Você pode colocar, por exemplo, letras, algumas letras, né, que dá pra fazer. Você pode colocar qualquer coisa que dê nos 7 segmentos. Mas aqui no episódio eu vou mostrar apenas números, porque é o mais fácil de entender, né? Aí, galera, lembre-se que sempre que vocês quiserem, podem comentar aí a sua pergunta, né? Se não entendeu alguma coisa do vídeo, pode perguntar aí nos comentários que eu te respondo. Eu sempre respondo os comentários, então não hesite em perguntar aí. Ok, galera, agora que a gente colocou a nossa telinha aqui, né? A gente vai conectar cada segmento às lâmpadas. Então, por exemplo, aqui, se a gente quiser ativar alguma coisa, ele vai conseguir ativar esse segmento. A gente vai fazer isso para todos, né? A gente tem que conectar em todos os segmentos do display. Então a gente vai fazer isso aqui. Basicamente você pode conectar do jeito que você quiser aí, né? Mais uma questão de improviso, na verdade. Você vai vendo aqui como é que precisa no caso do seu circuito. Dependendo do estilo de display que você quiser usar, né? Que eu mostrei alguns aqui. Dependendo do estilo de display que você querer usar, a conexão vai ser diferente. Eu acho esse aqui melhor porque como ele é grande, é bem mais fácil de conectar. Então eu vou conectar aqui e aí depois eu volto. Ok, galera, então eu conectei tudo. Agora a ideia assim do display tá certinha, né? O problema é que agora qualquer coisa que você coloca aqui, ele vai ativar todos os segmentos. Então basicamente a ideia aqui é que a gente vai programar os segmentos que a gente quer. Então a gente vai vir em cada número, por exemplo, o 0 a gente quer que todos acendam menos esse do meio. Então a gente vai ver qual que ativa esse do meio aqui, ó. E aí a gente vai colocar um repetidor. O repetidor, né, eu falei lá que a gente coloca quando a gente não quer que acenda. Por quê? Porque o repetidor, ele não vai receber carga do lado aqui, né, que essa tocha está enviando, mas ele vai receber carga de trás, caso os outros segmentos tenham que acender. Então aqui, por exemplo, a gente tem o 0. E aí a gente vai repetir esse processo para todos os outros números. Por exemplo, aqui o 1, a gente vai desativar todos, menos esses 2. Então é basicamente isso e eu vou mostrar para vocês quando ficar pronto. Ok, galera, então aqui a gente vai programar com esses repetidores. E agora, qualquer número que você vir aqui, ele vai ser mostrado no visor. E cara, isso é muito útil, tem muita gente que usa em calculadora, tudo mais. Então é muito útil você saber fazer um display de 7 segmentos. O único problema desse aqui é que ele acaba tendo um delay por causa desses repetidores. Até existem outras formas de fazer esses displays, mas não quis mostrar aqui para não deixar o vídeo muito longo, né? E também porque eu acho que o importante é mostrar essa ideia. Caso você queira tentar fazer o seu, você pode tentar fazer o seu display da forma que você quiser e tentar criar um novo design para ele. Mas esse aqui é o que eu gosto de fazer sempre, apesar de não ser sincronizado. Então, como eu disse, você pode adaptar esse tipo de display para qualquer um desses aqui que eu mostrei. Agora, vamos ver os displays de pixels, que também são muito úteis. Ok, a ideia de display de pixel é bem simples. Você, ao invés de ativar um segmento inteiro,
você ativa apenas uma lâmpada por vez. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma carinha feliz. E dessa forma você pode fazer qualquer imagem com os pixels. Porém, na Redstone não é comum a gente usar esses pixels um por um. Porque, digamos que você queira conectar isso em algum lugar. Você pega aqui e coloca um repetidor. Mas daí o de cima você não tem mais espaço. Você vai ter que encaixar um repetidor aqui, por exemplo. Ou aqui. E aí o do meio não vai ter mais espaço e tudo mais. Então isso fica muito difícil. Por isso, geralmente quando a gente vai fazer Redstone, ao invés de a gente usar pixels um por um, a gente usa pixels 2 por 2. Então, ao invés de você ativar um pixel por vez, né, um pixel de um bloco, você vai ativar um pixel de 2 blocos. Então, você ativa um desse e esse aqui é um pixel, ao invés de um desse apenas ser um pixel. Geralmente, quando a gente vai fazer um display de pixels, a gente usa esse modelo. Porque como você pode ver, quando você clica aqui, ele acende as 4 lâmpadas. E ao mesmo tempo que ele acende as 4 lâmpadas, ele também pode ser empilhável. Então você pode colocar aqui em cima, ou também pode colocar do lado aqui que não vai interferir no display. Com isso, você pode vir aqui e ativar os pixels que você quiser no meio de um display gigante. Por exemplo, aqui eu vou ativar esse pixel e ele ativa só ele sem interferir em nada mais aqui no display. Então, por exemplo, aqui você pode desenhar uma carinha feliz apenas selecionando os pixels certos. Mas, se você quiser guardar uma imagem para mostrar ela quando você quiser, você pode fazer uma ROM no seu display. Então, basicamente, você vai colocar as tochas que você quer na sua ROM, para quando você ativar ela, né? Daí ela vai mostrar a imagem que você quer aqui. Então, você vai fazer toda essa configuração aqui. Então, eu vou dar alguns exemplos de imagem aqui que eu vou colocar. Então, é só você programar as tochas aqui do jeito certo e conectar todas essas linhas aqui a uma torre de vidro. Então, daí, caso você queira mostrar a primeira imagem, ela vai ser mostrada aqui e ela tá pelo que eu programei lá, que é uma carinha feliz. Se você quiser mostrar a outra imagem, você aperta nessa alavanca, é uma carinha triste. E se você quiser a outra imagem, é uma carinha séria. Mas o problema dessa construção toda é que ela simplesmente é muito grande. Só essa parte da memória, né, da sua construção, ela é o dobro do tamanho do próprio display. E por causa desse tamanho absurdo, quando eu faço um display com imagens pré-determinadas, eu uso esse design aqui. Como você pode ver, ele é bem mais compacto do que esse aqui, que é gigantão, e ele é bem mais bonito, né? Basicamente, esse display funciona da seguinte forma: quando você quer colocar um pixel específico na tela, você vem aqui e troca ele por blocos de alvo. E aí, o bloco de alvo, ele é um bloco que, ele atrai a redstone. Como você pode ver aqui, ele acaba puxando a redstone aqui, coisa que um bloco normal aqui não faz. Então, o bloco de alvo a gente pode usar para programar aqui o nosso display do jeito que a gente quiser. Dessa forma, fazendo a programação com blocos de alvo, você pode mostrar a mesma carinha feliz que você mostrou na outra tela, só que de uma forma muito mais elegante. Você também pode usar essa estratégia para mostrar letras. Então, por exemplo, aqui eu estou usando essa estratégia na minha construção e daí ele mostra uma letra nessa telinha aqui. Mas galera, então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa. Lembrando que sempre que vocês tiverem dúvidas sobre algum assunto de Redstone, podem colocar aqui nos comentários que eu te respondo. Então foi isso, galera. Tchau, tchau.